Vamos começar com a primeira leitura, livro de Jeremias. O Jeremias é o profeta que viveu no tempo do exílio da Babilônia, onde os judeus estavam deportados, tirados da sua terra, aprisionados pelo rei Nabucodonosor. E o profeta Jeremias é chamado profeta da esperança. É ele quem vai dizer palavras de ânimo, de esperança para o povo de Israel que estava preso na Babilônia, né? É o profeta que dirige palavras de esperança e de paz, né? É o profeta que ajuda o povo a não desanimar no caminho da sua fé. E hoje nós temos um texto, capítulo 23, que fala desta profecia do profeta que reclama dos maus pastores. O Evangelho fala do bom pastor, e hoje o texto de Jeremias é essa profecia contra os maus pastores. A função do pastor, a missão do pastor é pastorear, cuidar das ovelhas, né? De modo que as ovelhas não se percam. O bom pastor vai atrás das suas ovelhinhas. Jesus usa a imagem também do bom pastor. No Evangelho de Lucas, ele fala do bom pastor que vai atrás da ovelhinha perdida, e quando encontra a ovelhinha, carrega nos seus ombros e traz de volta para casa. Então a missão do bom pastor é cuidar. Se não cuida, as ovelhas ficam perdidas, as ovelhas se dispersam. E quando fala de pastores, aqui também o profeta fala dos pastores do templo, dos governantes, daqueles que têm a missão de cuidar do povo de Israel. Então vejam o que o profeta hoje diz, né? É a profecia. Ai dos pastores que deixam o rebanho se perder e dispersar. Ai dos pastores, afugentastes e não cuidastes do rebanho, e por isso as vossas ações serão castigadas. E eis que virão dias em que farei nascer um descendente de Davi, e o seu nome será Senhor nossa justiça. Então o profeta Jeremias também denuncia a missão dos maus pastores, daqueles que não cuidam do rebanho, e também anuncia a vinda do Messias. Esse Messias virá e ele vai formar um povo novo para Deus, e o seu nome será Senhor nossa justiça. É importante termos presente essa leitura, a primeira leitura de hoje, porque nos ajuda a entender as palavras do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos levar do Evangelho 3 pequenas mensagens. Primeiro, dizer que a figura do bom pastor é uma figura antiga. Os primeiros cristãos, a arte cristã já apresentava esse Jesus como o bom pastor. Então as primeiras imagens de Jesus é o bom pastor carregando a sua ovelhinha perdida. É uma imagem antiga que já o Salmo 23 lá no Antigo Testamento nos traz presente, né? Que a nossa irmã cantou para nós, o Salmo 23. E Jesus também usa dessa simbologia do bom pastor que cuida das suas ovelhas. Então a arte, as orações, as meditações, o salmo da Bíblia, sempre está presente essa figura do pastor, porque lá na Palestina, ainda hoje, existe lá os gados de ovelhas, né? O cuidado do rebanho das ovelhas, é um trabalho cotidiano do povo da Palestina. Então Jesus usa dessa imagem, é uma imagem belíssima que nos transmite esse carinho e esse cuidado que o pastor tem para com suas ovelhas. Uma segunda mensagem que podemos levar é que o Evangelho de hoje nos fala que esse bom pastor, esse sentimento do bom pastor é um sentimento de compaixão. Jesus olha para a multidão ali ao seu redor
vê uma numerosa multidão, nos diz o Evangelho de Marcos, e ele diz: eram como ovelhas que não têm o seu pastor. Jesus sentiu compaixão. Compaixão também é uma palavra bonita no Evangelho de hoje, e é uma atitude que nos convida também a vivermos os dias da nossa vida, né? Compaixão vem da palavra do latim, são duas palavras. Compaixão, a palavra com significa junto, para dentro, e a palavra paixão no latim, passio, não tem nada a ver com amor, né? Com enamoramento. A palavra passio significa sofrimento, por isso a gente costuma também dizer paixão de Jesus Cristo, o sofrimento de Jesus Cristo. Então compaixão é esse sentimento de sofrer junto, de sofrer com uma pessoa, né? Quando vemos alguém que necessita da gente, do nosso apoio, do nosso carinho, do nosso abraço, quando as pessoas vêm conversar com a gente, né? Relatar seus problemas, suas dificuldades, o nosso sentimento deve ser a compaixão, sofrer junto. Que bonito isso, né? Sofrer junto, mas também desafiante, porque hoje a gente não quer sofrer muito com as pessoas, né? Cada um quer viver a sua vida, vivemos um individualismo muito grande, um egoísmo maior, né? Que às vezes a gente deixa o sofrimento do nosso irmão, da nossa irmã de lado. Então é o Evangelho que nos convida a termos esse sentimento de compaixão. Se às vezes a gente não pode resolver os problemas dos outros, e com certeza não vamos resolver, que a gente empreste nossos ouvidos, não é verdade? Deixemos os nossos ouvidos emprestados para pelo menos escutar as angústias daqueles que estão do nosso lado e perseverar, né? Sempre pedir a Deus a força, sempre pedir a Deus a ajuda necessária para que a gente possa enfrentar as batalhas da vida e não perdermos no caminho do mal. Então, compaixão. E também dizer que esse Evangelho de hoje nos ajuda a pensar em quantas situações humanas, desumanas, as ovelhas de hoje vivem, né? Quais são os sofrimentos do nosso povo, quais são as angústias que o nosso mundo tem, né? Vivemos nesse tempo da pandemia, onde muitas vezes as pessoas perderam a sua esperança, né? Tem gente que vem conversar com a gente aqui durante a semana, com o Frei, e diz: perderam a esperança, perderam de acreditar em Jesus, que pessoas que perderam seus pais, pessoas que perderam seus filhos, perderam seus avós, e que às vezes hoje perdem também o sentimento da fé, né? Perde o sentimento da fé. Vivemos neste mundo aí de pandemia e precisamos ter essa força, essa coragem, essa perseverança de não perdermos nós também a nossa fé. Não vamos perder a nossa fé. Vamos olhar para o futuro sempre com esperança e termos em mente sempre a presença desse bom Jesus, que é o bom pastor que cuida de nós, né? Não vemos a Jesus, não vemos a presença dele, né? Com os nossos olhos visíveis, mas de uma forma ou de outra, Jesus está sempre no meio da gente, né? Jesus está sempre no meio de nós. Bonito ontem no noticiário, quando passou aqui no Morumbi, que é um bairro de classe média, né? Média alta, uma senhora que levou meia dúzia de marmitas para as famílias de Paraisópolis, né? Que é o complexo todo, né? daquele mundo que é o Paraisópolis. Levou meia dúzia de marmitas, mas chegou lá, ela pensou assim: não, o que são 6 marmitas para esse mundo de gente que passa fome aqui? Foi bonito o noticiário ontem, porque ela com mais algumas pessoas, então agora levam todo mês não sei quantas toneladas de alimento para ajudar as famílias que passam fome na nossa comunidade aqui de Paraisópolis. Então são mãos que trabalham em prol do necessitado. São pessoas também que sentem compaixão
para com o irmão que está do nosso lado, que sofre e que precisa de nós, né? Então que a gente tenha esse sentimento, que são os sentimentos desse bom Jesus, do Cristo bom pastor, né? Que a gente possa também dedicar sempre um pouquinho da nossa vida ao cuidado, ao amor de quem está do nosso lado, né? Comece com a sua família, comece com os seus, comece com a sua comunidade, né? Não deixemos que o mal possa imperar em nós. Sejamos pessoas que vamos semear a semente do bem, tá bom? Parabéns ao João Guilherme por esse dia de hoje, e que o João Guilherme encontre sempre essa ajuda, esse apoio no Cristo bom pastor. Nunca se esqueça da presença de Jesus em sua vida, né? Jesus é esse grande amigo, é esse grande companheiro que está junto de nós, e especialmente no sacramento da Eucaristia, que é o sacramento da presença de Jesus. Quando ele diz tomai e comei, quando ele diz tomai e bebei, façam isto em memória de mim, é a presença de Jesus sempre a abençoar e a santificar as nossas vidas, tá bom? Deus abençoe o João Guilherme por esta data especial. Amém.